Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura é um discurso de São Pedro no dia de Pentecostes. Ele está cheio do Espírito Santo e faz o primeiro anúncio, o anúncio da ressurreição de Jesus, que era um homem aprovado por Deus junto de vós por milagres, prodígios e sinais, que Deus permitiu e previu que ele fosse morto pela mão de ímpios, os ímpios aqui são os romanos, e vós o matastes, pregando-o na cruz. É uma acusação direta aos judeus que estão em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. E para isso, Pedro faz uma citação do Salmo 15, que nós lemos em seguida. Não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Estas palavras do Salmo 15 são aplicadas a Jesus, que não conheceu a corrupção, nem ficou na região dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. E disso os apóstolos são testemunhas. E agora ele foi exaltado à direita de Deus e recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como agora estáis vendo e ouvindo. Sois testemunhas da efusão do Espírito Santo que Jesus derramou após a sua morte e ressurreição. Portanto, Pedro, para falar da ressurreição de Jesus, para falar do seu mistério da redenção e para exortar o povo à conversão dos pecados e ao batismo e à fé, faz apelo às Escrituras. Ele recorda o Salmo 15, interpreta e faz os ouvintes entenderem. A segunda leitura também é de São Pedro, é da primeira carta de São Pedro. Pedro havia dito que nós devemos ser santos como Deus é santo. Agora ele prossegue dizendo que devemos ter por Deus um temor, mas é um temor filial, não é um temor servil, o temor de escravos que obedecem por coação e por medo. O temor filial é o temor do filho que não quer ofender o pai, tem medo de ofender, tem medo de cair em tentação. Se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um segundo suas obras, vivei temendo a Deus durante o tempo de vossa migração, de vossa peregrinação neste mundo, porque não fostes resgatados, não fostes comprados, não fostes redimidos da vida fútil, da vida vazia herdada de vossos pais, por meio de coisas perecíveis, como a prata, o ouro. Vós fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, diz São Pedro, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Assim deveria ser o cordeiro pascal que os hebreus imolavam no Egito, colocando o sangue do cordeiro nas portas. O cordeiro tinha que ser imaculado, sem defeito. O verdadeiro cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Jesus, que salvou-nos não de um castigo temporário, como foi a morte dos primogênitos, mas nos salvou da morte eterna e nos deu a garantia da ressurreição, nos libertou do pecado. Antes da criação do mundo, ele, Jesus, foi destinado para isso. E neste final dos tempos, estamos nos tempos finais, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. Como Deus, Jesus sempre teve glória. Como homem, ele foi glorificado pela ressurreição. De modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É uma síntese da fé cristã que Pedro, o primeiro Papa, diz na sua primeira encíclica, a primeira carta de São Pedro. O Evangelho hoje também fala
das Escrituras e de como é importante recorrer a elas para reconhecer Cristo. Era domingo, o primeiro dia da semana. 2 discípulos que não faziam parte do grupo dos 12, mas eram de um grupo mais amplo, talvez aqueles 72 de que fala São Lucas, estavam com o rosto sombrio, caminhando de Jerusalém até um povoado chamado Emaús. E Jesus se aproxima deles, mas os 2 não o reconhecem. Os discípulos não conseguem reconhecê-lo no primeiro momento. Aqui em Emaús, também Maria Madalena não consegue reconhecer Jesus no primeiro momento. Os discípulos que estão pescando no mar de Tiberíades também não conseguem reconhecer Jesus na margem no primeiro momento. Só depois é que se dá uma descoberta. Mas enquanto conversavam e discutiam, e Jesus se aproxima deles, pergunta: que conversas são essas que tendes pelo caminho? Eles se assustam. De que mais se poderia conversar? Todo mundo só fala de uma coisa: Jesus de Nazaré, aquele homem poderoso em palavras e obras, que nós esperávamos que fosse libertar Israel. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E já faz 3 dias. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Foram de madrugada ao túmulo, não encontraram o corpo dele e voltaram dizendo que tinham visto anjos. Alguns dos nossos, deve ser Pedro e João, foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas a ele ninguém viu. Então Jesus agora começa o seu sermão, a sua liturgia da palavra. Insensatos, lentos de coração, para crerem em tudo aquilo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E agora Jesus, como um bom pregador, começando por Moisés e passando pelos profetas, explica aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E esta explicação das Escrituras faz os discípulos arderem em seu coração. Quando chegam perto do povoado de Emaús, Jesus faz menção de ir adiante. Iria, se os 2 não chamassem: Senhor, fica conosco, porque é tarde e o dia declina. Jesus aceita, fica com eles e faz uma refeição. Esta refeição agora é a liturgia eucarística, porque os gestos são os mesmos. Jesus toma o pão, abençoa, parte e distribui. E este gesto é chamado por São Lucas de fração do pão, que é o termo usado para a Eucaristia. Então, quando chega a liturgia eucarística, que é a segunda parte da missa, os olhos dos 2 se abrem, reconhecem que é o Senhor. E um diz para o outro: não é verdade que o nosso coração se ardia quando ele pelo caminho explicava as Escrituras? Então eles voltam a Jerusalém, relatam isto aos 11 e os 11 confirmam de fato. Ele ressuscitou e apareceu a Simão. Nós, se quisermos reconhecer Jesus, temos que reconhecê-lo pela fé. Porque quando eles viram que era o Senhor desapareceu. Nós não vemos Jesus na Eucaristia, nem como Deus, nem como homem. Parece pão, parece vinho, mas é Ele, em pessoa, com seu corpo e sangue, alma e divindade, que está no altar como vítima oferecida ao Pai por nós e como alimento para a nossa santificação. Que coisa maravilhosa! Um mistério que assombra os anjos. Mas para reconhecer Jesus pela fé na fração do pão, é necessário antes ouvir as Escrituras. Antes da liturgia eucarística, é necessária a liturgia da palavra. É muito triste um hábito que antigamente muita gente tinha de ficar do lado de fora da igreja durante as leituras, durante o sermão, e só entrar na hora do ofertório. Era um menosprezo pela palavra, como se ela não tivesse importância, e como se a única coisa que bastasse fosse a fração do pão, o ofertório, a consagração, a comunhão. Quando o padre parte o pão, alguns fragmentos podem ficar na sua mão. O padre purifica, o padre usa a patena, o padre
toma 1000 cuidados para que nada se perca. Mas Jesus, que está presente em cada fragmento, está presente em cada palavra que é pronunciada. Se nós tivéssemos pela palavra de Deus falada o mesmo cuidado de que nada se perdesse, quanto nós temos pela palavra de Deus consagrada e feita pão, a missa para nós seria algo imperdível. Não apenas não chegaríamos atrasados, não apenas cometeríamos a loucura de faltar à missa, impensável, mas ao ir à missa, nossa atenção seria toda concentrada no ambão e no altar. Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. É a liturgia da palavra. Senhor, dá-nos sempre deste pão. É a liturgia eucarística. Neste tempo em que tantos de nós estão privados da Santa Missa presencial e sofrendo tanta fome do pão da vida, nesses tempos em que a Igreja está passando por uma provação sem limites, porque nunca, em nenhuma epidemia, por maior que fosse, as autoridades eclesiásticas privaram os fiéis da Santa Missa presencial e dos sacramentos. Neste tempo, que é um tempo de muita aflição, saibamos aproveitar, porque se nós tivermos uma fome muito grande de Jesus, quem sabe, quando tudo voltar ao normal, nós amemos a Eucaristia com amor redobrado. Quem sabe nós não nos contentemos em ir à missa aos domingos, mas também queiramos ir nos dias da semana sempre que for possível. Quem sabe nós também queiramos visitar Jesus no Santíssimo Sacramento para adorá-lo sempre. Quem sabe nós queiramos comungar, não só aos domingos, mas todos os dias que formos à missa, e para isso que nós confessemos com frequência, para mantermos o coração puro. Toda aprovação Deus nos dá para o nosso bem. Todo mal Ele permite para que tiremos algo bom. Não recebamos este momento da graça de Deus em vão. Nós que temos o privilégio de estarmos aqui reunidos com Cristo, façamos o propósito de amarmos 10 vezes mais a Ele, quando tudo se passar. Que Maria Santíssima, aquela que nos trouxe o pão da vida, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja